Olá, meus queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos. E que o Espírito Santo possa fazer uma obra grandiosa, maravilhosa, marcante e inesquecível na vida de todos aqueles que estão participando conosco desse estudo. Meus queridos irmãos e amigos, Paula Lauredo, graduada em Biologia do site Brasil Escola, diz que a nossa boca faz parte do sistema digestivo e é nela que começa a digestão auxiliada pela saliva, um líquido insípido, transparente, produzido por 3 pares de glândulas salivares: as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. Paula Lauredo continua dizendo: a saliva serve para fluidificar os alimentos e facilitar a digestão, além de proteger contra bactérias e umedecer a boca. A saliva é composta por ar, água, ptialina, nitrogênio, enxofre, potássio, sódio, cloro, cálcio, magnésio, ácido úrico e ácido cítrico. Possui também proteínas enzimáticas, estruturais e imunológicas. A saliva humana contém uma substância chamada imunoglobina secretória A, que tem a função de proteger o organismo contra vírus que invadem o trato respiratório e digestivo. Com essas informações, deu para entendermos que a saliva tem uma função muito importante no nosso sistema digestivo e imunológico. Mas deu para entendermos também que ela não possui propriedades terapêuticas curativas. Meus queridos irmãos e amigos, quando soltamos forçosamente esse líquido transparente e insípido pela boca, estamos então cuspindo. Baba é diferente de cuspir. Baba é saliva abundante que escorre involuntariamente, como no caso dos bebês. Ué, alguém pode perguntar, é uma aula de biologia ou um estudo bíblico? É um estudo bíblico. Essas informações são importantes para o nosso estudo, para que possamos entender muita coisa que vamos aqui falar. Meus queridos irmãos e amigos, cuspir no rosto sempre foi uma maneira de demonstrar repúdio e rejeição. E não sabemos quando começou isso. Em Números capítulo 12, versículo 14, diz que se um pai cuspisse no rosto de sua filha, ela ficaria envergonhada durante 7 dias e era preciso levá-la para fora do arraial e ficar isolada durante 7 dias.
e depois de 7 dias podia retornar. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 34, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 65, a palavra de Deus diz que cuspiram no rosto de Jesus o Cristo. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 67, também diz que cuspiram no rosto de Jesus o Cristo, deram-lhe socos e o esbofetearam. Atualmente, cuspir no rosto continua sendo uma demonstração nojenta de repúdio, rejeição, e é também uma maneira de insultar o outro. Na época de Jesus, o Cristo, muitos acreditavam que a saliva tinha propriedades curativas, propriedades terapêuticas. E muitos chegam a dizer que foi por causa dessa suposta propriedade curativa terapêutica que Jesus o Cristo fez uso dela, mas não é verdade. Repito novamente, não é verdade. Jesus, o Cristo, nos criou e conhece todos os órgãos do nosso corpo, conhece como funcionam. Ele sabia que a saliva é muito importante para o nosso sistema digestivo e imunológico. Ele sabia também que a saliva não tinha propriedades curativas, terapêuticas. Então surge uma pergunta. Então por que fez uso da saliva? O que o levou a isso? Jesus, o Cristo, realmente podia fazer aqueles 3 milagres que fez usando a saliva de uma outra maneira. Eu concordo. Mas prestem atenção e muita atenção no que eu vou lhes dizer. Jesus, o Cristo, era e é Deus. Sendo Deus, é todo-poderoso, eterno, onisciente, onipresente, soberano. São prerrogativas de um Deus. O que significa a palavra soberano? Soberano significa faz o que quer, da maneira que quer, quando quer, e não adianta ficarmos questionando. Não adianta ficarmos questionando. É o que diz a palavra de Deus lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas são para Deus o Todo-Poderoso, mas as reveladas são para nós e os nossos filhos. Não adianta querermos entender as coisas que foram encobertas por Deus, que não nos foram reveladas. Quais foram os 3 milagres de Jesus usando o cuspe? Quais foram os 3 milagres de Jesus, o Cristo, usando o cuspe? No Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 33, procurem em suas Bíblias, diz que em Decápolis, que era um grupo de 10 cidades, onde predominava a cultura grega,
a 300 quilômetros de Jerusalém. Vejam só onde Jesus estava, a 300 quilômetros de Jerusalém. Jesus, o Cristo, usou o cuspe para curar um surdo e gago. No Evangelho, segundo Marcos, capítulo 8, versículo 23, numa cidadezinha que ficava perto do lago da Galileia, chamada Betsaida, que significa casa de pesca, Jesus, o Cristo, usou o cuspe para curar um cego. E no Evangelho segundo João, capítulo 9, do versículo 1 ao 7, Jesus, o Cristo, cuspiu no chão, fez o iodo, isto é, o barro, e untou os olhos do cego de nascença, e ele enxergou. Os meus queridos irmãos e amigos, podem perceber que não houve repreensão dos escribas fariseus quando Jesus, o Cristo, curou o surdo mudo em Decápolis. E nem quando curou um cego em Betsaida. Por quê? A resposta é muito simples. Porque esses dois milagres não foram realizados no sábado. Porque esses dois milagres não foram realizados no sábado. Já a cura do cego de nascença, que está lá no Evangelho segundo João, capítulo 9, do versículo 1 ao 7, houve severas repreensões dos escribas e fariseus, porque Jesus, o Cristo, realizou no sábado. E segundo a ótica desses religiosos, Jesus, o Cristo, transgrediu o mandamento duas vezes. Duas vezes, segundo a ótica deles. Quando Jesus, o Cristo, transgrediu o mandamento pela primeira vez, segundo a ótica dos escribas e fariseus, existia uma lei complementar que dizia que só era permitido tratar de um doente no sábado, apenas se a vida desse doente estivesse em perigo. A vida do cego de nascença não estava em perigo. Então, segundo a ótica dos fariseus, dos escribas, Jesus transgrediu o mandamento. Quando Jesus transgrediu o mandamento pela segunda vez, segundo a ótica dos escribas e fariseus, Jesus, o Cristo, cuspiu no chão, fez o iodo e colocou nos olhos do cego de nascença. E segundo a tradição dos judeus, não é segundo a Bíblia, não. Presta atenção, não é segundo a Bíblia. Segundo a tradição dos judeus, ninguém podia fazer barro ou amassar barro no dia do Senhor, no dia do sábado, de sábado. Era terminantemente proibido misturar, seja o que fosse, no sábado. Podiam dar comida para o gado, colocar a comida no coxo, mas não podia misturar. Podia cuspir no chão no dia de sábado? Podia cuspir no chão no dia de sábado, podia, mas em cima de uma pedra, para não fazer o iodo ou barro. Vejam que incrível. Meus queridos irmãos e amigos, algumas pessoas, sem nenhum conhecimento bíblico, dizem que Jesus, o Cristo, cuspiu nos mandamentos de Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno. Isso é um verdadeiro absurdo.
Um verdadeiro absurdo. Jesus, o Cristo, figuradamente falando, metaforicamente falando, cuspiu nas regras absurdas dos judeus. Jesus, o Cristo, figuradamente falando, metaforicamente falando, cuspiu nas leis complementares e sem nenhum respaldo bíblico, sem nenhum respaldo nas escrituras dos judeus. Jesus, o Cristo, metaforicamente falando, figuradamente falando, cuspiu nas tradições dos judeus, que o incomodava muito, que tornava o sábado um dia demasiado pesado para carregar. Jesus, o Cristo, notou que a religiosidade deles, dos judeus, deixou-os mais cegos do que o cego de nascença. Aquele sentimento, aquele fanatismo que tinha pela sua religião, a religiosidade deles, deixou-os mais cego do que aquele cego de nascença que foi curado. Meus queridos irmãos e amigos, Jesus, o Cristo, é o Senhor do sábado. Ele o criou. Ele o estabeleceu lá no Éden, antes do pecado. E ele o criou, ele o estabeleceu, pensando no homem. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Para o homem descansar, para o homem repor suas energias, e também para prestar um culto de adoração, de louvor a Deus nesse dia. Jesus, o Cristo, o estabeleceu e o cumpriu. É por isso tudo que jamais transgrediu o sábado. E é por isso tudo que sempre combateu as tradições humanas dos judeus. Foi por isso que Jesus, o Cristo, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, do versículo 6 ao versículo 9, disse, abram suas Bíblias, vamos ler comigo. Jesus, o Cristo, disse, bem profetizou o profeta Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Versículo 9. Bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. É o que acontece hoje, meus queridos irmãos e amigos. As pessoas se deixam levar pelas tradições humanas e esquecem os mandamentos, as determinações de Deus. E quando são questionadas, dizem que aprenderam assim e vão continuar assim. Infelizmente, essa é a verdade. Que Deus, o Todo-Poderoso, abençoe grandemente e maravilhosamente os meus queridos irmãos e amigos.
Fique com Deus.